Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Graça e paz vos seja multiplicada da parte de nosso Deus. Bem, mais um dia, pela misericórdia do Senhor, estamos tendo o privilégio, de poder exaltar, de glorificar, de dizer que Ele é santo, santo. Dessa forma, os anjos não se cansam de glorificar ao nosso Deus. E deve ser dentro de cada um de nós, sair de nossos corações essa verdade com palavras na orientação, com a orientação do Santo e Doce Espírito, no qual temos o prazer, onde temos o prazer de dizer o nosso muito obrigado ao Deus Criador, ao Deus único, ao Deus que continua com as suas mãos estendidas e da mesma forma os seus ouvidos atentos, ao nosso clamor. Eu estou aqui com uma devocional diária do dia de hoje. Hoje é dia 7, de outubro do ano de 2023, onde estou com uma devocional diária na primeira carta, a primeira epístola de Pedro, no capítulo 3 e no versículo de número 15, onde o título, eu gosto muito de ver, como eu já disse e tenho sido redundante em dizer que gosto muito de ir pelo título, e o título eu tenho a orientação, eu recebo pela misericórdia do Senhor alguma orientação vinda da parte de Deus para poder transmitir com verdade, não sendo necessário acrescentar nada. E não há necessidade de mais nada ser acrescentado. E nessa devocional de hoje vai estar falando do amor fraternal, a paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo. O apóstolo Pedro, ele vai chegar a expressar algo aqui de uma maneira muito maravilhosa, a partir do versículo de número 8, onde a devocional se encontra no versículo de número 15, mas iniciando aqui só para fazer a leitura, para chegar ao 15, para ter um entendimento no que ele está dizendo, como ele disse, e que antes devemos santificar a Cristo. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Aqui nós estamos vendo a orientação, e é uma orientação muito preciosa, de muita preciosidade. Ao vermos ou ao nos depararmos com um versículo que nos orienta quando alguém vier nos perguntar a razão da esperança que há em nós. E se alguém nos perguntar, me lembro agora de uma célula que nós estávamos na casa da irmã Luciana, do irmão Fernando, da Jade, onde estivemos, e esta foi foi colocado na célula, onde o Senhor, na orientação do Senhor, eu pude colocar, quando alguém se te perguntar a razão da esperança que há em você, o que você pode dizer? O que você tem a dizer dessa razão, da esperança que há em você?
E olhando para essa palavra, nós vamos ver que quando nós entregamos nossa vida a Deus, abandonamos alguns hábitos do velho homem e procuramos não envolver-se com o pecado. Quando entregamos a nossa vida a Deus, isso é algo que precisamos analisar. Quando entregamos e se de fato e de verdade entregamos a nossa vida. O bom é deixar as nossas vidas, a sua vida, a minha vida nas mãos do Senhor. Entregar de verdade, confiando, como está no salmista, mostra para nós, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, e o mais ele fará. Então são orientações que temos na palavra de Deus, da necessidade de deixarmos nas mãos daquele que criou todas as coisas. Se não for dessa forma, estamos vivendo equivocados. Essa é a grande verdade. Vivemos muitos e muitos equivocados com a fé ou com a forma de estarem mostrando ou falando do amor do nosso Deus. Não estamos para julgar, não estamos jamais, em nome de Jesus, quem tem esse poder, o único que tem essa missão de julgar é o nosso Senhor. A Ele cabe, onde os discípulos caminhando com Ele, ao se deparar com aquela semeadura do joio e do trigo, eles queriam arrancar, quer que nós arranquemos. Então o Senhor Jesus orienta para eles dizendo que isso não competia a eles, isso era com Ele. E temos que entender que a parte que para fazermos é necessário que executemos, que colocamos em prática, para que as pessoas, quando vierem nos perguntar a razão da esperança que há em nós possamos dizer, olhando para essa palavra. Então, abandonamos alguns hábitos do velho homem e procuramos não envolver-se com o pecado. Nós precisamos estar fugindo da aparência do mal. E o interessante é que a Bíblia vai nos mostrando, e o salmista também vai dizer, o que é bem-aventurado o homem que não anda no conselho, no conselho dos... Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho... Esqueci o versículo, meu pai. Eu não quero conferir para não perder o tempo, para não me alongar aqui. Bem-aventurado o homem que... Nossa, fugiu o versículo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho que procurar. Não adianta, eu tenho que... Salmos. De número 1. Bem-aventurado o homem que não se assenta... Não, meu pai. Presta atenção, Belisário, presta atenção. Você está aí. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É algo que a gente, ao observarmos a palavra e deparando com as orientações dos servos que deixaram para que hoje, onde temos em mãos essa palavra, precisamos estar executando para que aqueles que vierem nos perguntarem então a razão, venhamos a dizer, expressar o que de verdade, de fato, a palavra
nos orienta. Isso é uma grande verdade. Então essa atitude chama a atenção das pessoas quando nós agimos dessa forma próxima a nós. Chama a atenção das pessoas que vivem ao nosso redor, por verem que estamos agindo de outra forma, não da forma que agíamos antes, e eles ficam ali. Isso chama a atenção das pessoas, como mudou, como essa pessoa está mudada, e temos que ter deixar arder dentro em nossos corações essa grande verdade, pois Deus, Ele é amor. E essa atitude deve chamar a atenção das pessoas próximas a nós, que logo nos perguntam a razão de tudo isso. Mas olhando para essa palavra, também Paulo nos ensina a estar preparados para responder com mansidão e sabedoria. Precisamos estar respondendo com mansidão e sabedoria, onde muitas das vezes faltam para aqueles que estão até mesmo sendo ouvintes da palavra e não praticantes dessa palavra. E eles não sabem explicar. Então Paulo nos ensina a estar preparado para responder com mansidão, sabedoria, a fim de não somente exaltar ao Senhor, Guardar bem essa palavra. A fim de não somente exaltar ao Senhor, mas também atrair estes corações que não tiveram encontro com Jesus, que não tiveram encontro. Exemplo disso, muitos já tiveram a oportunidade, até levantaram as mãos aceitando a Jesus, mas não prosseguiram. E a palavra nos orienta que aquele que perseverar até o fim será salvo. O jovem rico se depara pensando que estava observando a lei, por observar a lei estava tranquilo, porém ouve do Senhor Jesus dizendo que lhe faltava apenas uma coisa: vende tudo o que tens e dá aos pobres, e assim você terá um tesouro nos céus, você terá parte na eternidade, você irá viver eternamente. E ali nós vimos que ele teve um encontro, teve com Jesus presencialmente e apegou, estava com o seu coração apegado naquilo que possuía. Então isso é algo para a gente poder pensar e ver que temos a responsabilidade, como está mostrando. Antes, santificai a Cristo, a devocional. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Nós sabemos que os loucos estão desprezam e continuarão desprezando os loucos. Mas aqueles que se encontram com seus corações quebrantados e contritos, o Senhor não despreza. Ainda que estejam desprezando, mas por terem seu coração quebrantado e contrito, nos seus momentos, no seu particular, eles dão crédito à palavra que está sendo direcionada. E que você, caso você seja uma dessas pessoas, que nesse momento você possa parar e refletir sobre a vida que você está levando. Olhando para esse versículo e lembrando que o apóstolo Paulo, preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo.
Isso olhando para essa palavra, que não somente para a fim de não exaltar somente ao Senhor, mas também atrair aqueles corações que ainda não tiveram encontro com Jesus. Interessante, olhando para essa palavra também, interessante também é que a palavra razão é a dar o sentido racional para a nossa fé. Ela dá o sentido racional para a nossa fé. Ou seja, uma fé baseada em comportamentos, atitudes e não apenas de sentimentos. Uma fé baseada em atitudes, olhando atitudes e comportamento e não apenas de sentimento. E você pode ter essa vida com o Senhor caso você se encontre afastado dos caminhos e sabe que essa palavra é uma palavra que transforma, é uma palavra que muda, é uma palavra que dá a certeza de uma vida, a garantia de que não estamos só, de que ao nosso lado está o Senhor, onde deixou uma grande promessa, Ele dizendo que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se deixou isso e mostrando que neste mundo nós vamos passar por aflições, precisando nós exercitarmos ou enfrentarmos as aflições na orientação do Senhor Jesus, que como Deus veio e passou por tudo isso, dizendo que no mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. E eu venci. Então ele venceu. E olha que no momento em que está sendo relacionado, dito essa palavra, eu não vou saber se já foi após a ressurreição ou se foi antes que tinha dito. Não estou assim bem lembrado. João 16. Não vou saber colocar aqui exatamente se foi após a ressurreição que Jesus fala ou se antes mesmo dele ser crucificado, de ter passado por tudo isso. Eu deixo essa parte em vão para que possamos meditarmos e refletirmos sobre essa situação. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Então é para a gente olhar se foi antes ou após. Eu para mim, nesse momento, eu para mim. Muitos já têm a convicção de que foi antes dele passar ser crucificado ou após a crucificação. Mas eu preciso conferir para mim ficar guardado em meu coração também. E você que se encontra afastado, sabendo que essas palavras são verdadeiras, palavras vindas do nosso Deus, você pode pedir a esse Deus. Pedir ao Senhor, dizendo para Ele: Senhor Deus, quando eu entreguei a minha vida ao Senhor, caso você tenha entregado a sua vida, você pode dizer: quando entreguei minha vida ao Senhor, eu assumi um compromisso de mudança de comportamento. E hoje, o meu testemunho tem revelado a outras pessoas que há uma esperança em mim, que talvez essas pessoas ainda não conheçam. Por isso, Senhor, ajude-me a estar sempre pronto para responder, falar do seu amor e anunciar a salvação na pessoa bendita do Senhor, que veio a este mundo, não para condenar este mundo,
mas para salvar. Para salvar. E obrigado por ter me escolhido. E não eu quem o escolhi, na orientação da palavra do Senhor, tendo consciência de que não foste nós quem o escolhemos ao Senhor, mas sendo Ele quem nos escolheu, nos nomeando para que venhamos a dar frutos e os nossos frutos venham permanecer. A esse Deus que amou este mundo, enviando o teu Filho, e esse Filho que veio cumpriu a sua missão, voltando para o Pai, não nos deixa órfãos, envia o Espírito Santo, o qual convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Seja este que possa estar convencendo você neste momento, no qual aqui eu coloco um ponto final nessa devocional, esperando alcançar o teu coração, para que você venha ter uma vida completamente transformada. E quando alguém lhe pedir a razão da esperança que há em você, que você possa dizer de coração aberto, dizer: a minha esperança está em Jesus. Eu digo: a minha esperança está em Jesus. E aqui está Belisário de Oliveira Garpeiro, alguém que é totalmente grato pela libertação. E sou muito grato a esse Deus por tudo que tens feito, como é o louvor. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que há, eu quero te agradecer por todo o teu ser. Louvado seja o nome do Senhor. Ponto final, um ótimo sábado e um maravilhoso final de semana. Que Deus continue com as suas mãos estendidas, tendo misericórdia, e que possamos estar com o nosso coração voltado para Ele nesse dia, não somente nesse dia, mas a cada segundo de vida em que Ele nos conceder, que venhamos a nos lembrar de que sem Ele nada podemos fazer. Ainda que você esteja conseguindo fazer alguma coisa, mas é o Senhor que está lhe concedendo forças para isso. Amém? Deus abençoe e tenha misericórdia de nós.